a gente vai encerrar o ciclo de narrativas teológicas de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre Paulo, o prisioneiro missionário, Paulo de Tarso. E aí a história ainda não está completa, porque restam 8 capítulos depois do capítulo 20, e esses se ocupam de Paulo como prisioneiro, e vários temas teológicos emergem. Primeiro, é evidente que mesmo detido, em geral dentro de uma prisão, Paulo continua a sua missão. O cara, meu Deus do céu, sendo eficaz no testemunho cristão. É difícil não perceber que Lucas dedicou uma atenção a essa situação na vida de Paulo, com o objetivo de descrever as duras realidades que os cristãos podem enfrentar em suas vidas para dar testemunho de Cristo. O princípio paulino de que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus, Atos 14, 22, é por fim exemplificado em sua própria vida. Deus permanece no controle absoluto, permitindo assim o sofrimento de Paulo, do mesmo modo que Jesus. No entanto, o seu sofrimento está sendo usado para transmitir o Evangelho. As apresentações perante os juízes se tornaram ocasião para testemunho. Gente, raciocina comigo. Cada momento que ele era colocado para ser julgado era um púlpito de gente que não ouviria a pregação. Olha que troço fenomenal. Quando ele ficava diante de um governante romano, era um púlpito. Quando ele está no navio, quando ele vai para a ilha de Malta, a ilha, o navio naufraga, ele vai para a ilha de Malta, o que acontece? Púlpito. Ou seja, cada bordoada que ele tomava do diabo servia para um contragolpe. Entende? Era bateu, levou. Aí assim, era um negócio incrível. Aí vamos lá, o golpe final do diabo, agora você morre. Os escritos dele estão aí. E agora não tem mais Paulo para bater. Perdeu. Deu para entender como é que é o negócio? Então, ou seja, cara, eu olho para um troço desse e eu fico assim, gente, como é que pode? Até perdendo o crente ganha, descendo o crente sobe. Apanhando o crente bate. É um negócio fenomenal. E aí, desculpa, gente, me empolguei, né? Não estou no púlpito não, né? Estou no seminário. Tô certo? Então tá, já me falou que eu tô certo. E aí, tá maneiro? Então tá beleza. Sem pigarro, pelo amor de Deus. Aí, em relação aqui, vamos lá. Continuando aqui pra gente fechar. Vamos correr, deixa eu vou correr. Aí, a gente, por exemplo, vai reparar aqui que o Deus permanece no controle absoluto. E aí nisso, cada situação é oportunidade para quê? Para testemunho. Ele está sempre testemunhando. E aí ele chega a ser colocado na lista para comparecer diante do mais alto tribunal, o do imperador em Roma. Mas não há nenhum registro autêntico de tal evento em Atos ou em outro lugar. Porém, se Paulo não recebe o apoio de seres humanos, ele é visto sendo protegido por outros meios. A longa narrativa de sua viagem a Roma, sem dúvida, é contada em parte por seu vívido interesse, mas também porque a salvação do navio do desastre e a proteção subsequente de Paulo contra o envenenamento por cobra são indicações de que Deus o guardava com sua graça, como está lá em Atos 27, versículo 24 e Atos 28, versículo 6. Realmente é o seguinte, não sei se é o Mano Brown ou se é o Ed Rock que tem uma frase, hoje eu não vejo tanto, mas eu vi às vezes uns garotos caminhando com uma camiseta escrito assim, só Deus sabe a minha hora, né? Eu não sei se essa frase é deles mesmo, do pessoal do Racionais, mas é um negócio fenomenal, que é o seguinte, todo mundo querendo pegar Paulo, mas é o seguinte, Paulo tinha várias oportunidades de morrer e Deus o poupou. É o seguinte, Deus, desculpa mais uma vez a pregação, mas assim, Deus tem algo para realizar na nossa vida, e a nossa vida não vai acabar enquanto Deus não cumprir o que tem para cumprir. Acabou, né? Aquele negócio, você não pode me querer morto, eu posso até morrer, mas vai ser na hora que Deus quiser. Tanto que a gente verifica que tem gente que até tenta se suicidar e não consegue, né? Ou seja, não tem para onde correr. E aí, a gente, por exemplo, vai observar aqui que Paulo ele tem sua vida preservada diante de muitas situações.
E aí, mesmo detido, ele está cumprindo o seu chamado. Segundo, as narrativas das audiências de Paulo e os procedimentos legais a que foi submetido propiciam o registro de suas respostas às acusações levantadas contra ele, a saber que Paulo pregava em todos os lugares contra o povo judeu, suas leis e seu tempo. Atos 21, 28. O apóstolo rememora mais uma vez os diferentes aspectos de sua própria história, de como ele se tornou uma testemunha de Jesus Cristo. Na primeira audiência, em Atos 22, versículos 1 a 21, a narrativa relata as ações e declarações de Deus ou Cristo quando Paulo foi chamado para ser testemunha em vez de perseguidor, e como especificamente lhe foi dito para deixar Jerusalém e ir ao encontro dos gentios. A palavra gentios leva a multidão a interromper seu discurso. A história do judaico zelo religioso de Paulo e a do papel de respeitado judeu, Ananias, em sua conversão, parecem haver sido ao menos toleráveis, mas depois irrompeu uma onda antigentílica. Na segunda de suas apresentações públicas diante do Sinédrio, capítulo 23 de Atos, Paulo opta por oferecer as credenciais judaicas de seu ministério, enfatizando que as suas crenças eram aquelas do judaísmo, especificamente dos fariseus, já que ele acreditava na esperança da ressurreição. Nesse ponto, os fariseus se diferenciavam muito dos saduceus, que negavam a possibilidade de ressurreição. Mais uma vez é sustentada a continuidade da fé cristã em relação a um segmento do judaísmo. Na terceira ocasião, de novo enfatiza que o caminho de sua vida estava de acordo com a devoção judaica, com a observância ritual da lei e das obras de amor, atos de caridade. E mais uma vez ele afirma a esperança da ressurreição, Atos 24, versículo 20 a 21, e conferir com Atos 23, versículo 6. Então ele está deixando claro, se eu fosse realmente contra os judeus, eu não creria nessas coisas, entende? Ou seja, eu não sou contra o judaísmo, só que eu creio no Cristo poderoso para salvar. Essa é a questão, e eu quero alcançar os gentios. E aí veio a treta. Mas ele era contra o judaísmo? Não, ele era judeu. Esqueceu que ele foi preso em Jerusalém quando ele foi fazer o voto dele? Ele era judeu. Ele foi lá para pagar um voto em Jerusalém e pegaram ele. Se ele fosse contra o judaísmo, ele não iria para Jerusalém. Ele foi lá fazer o ritual judaico. Entende? É aquele caso, você pode ser judeu e ser crente, como você pode ser batista e ser crente, você pode ser assembleano e ser crente, você pode ser judeu e ser ímpio, você pode ser batista e ser ímpio, ser assembleano e ser ímpio. É mais ou menos por aí. Religião não salva não, minha gente. E aí nesse caso, se bobear, não, deixa isso quieto, deixa o povo que vai pular a fogueira para lá, vamos falar de coisa boa. E aí, em relação a isso aqui, finalmente, em Atos 26, Paulo comparece perante o governador romano Félix e o rei judeu Agripa. Uma vez mais, a mensagem cristã é defendida como sendo um cumprimento da esperança dos judeus. Ou seja, o judeu, ele está falando que os judeus acreditavam. A diferença é que ele vê em Jesus o Messias prometido. E ele vê aquela ideia desde lá do início de todas as nações. Você vai ver isso no Antigo Testamento todo. E agora está levando à frente a ideia de que todas as nações são todas as nações. Lembra? Vão por todo mundo e preguem para toda criatura. Não é toda criatura de judeu. Entendeu? E vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aí, só que o pessoal conseguiu entender. Tudo bem, tudo isso, mas só para judeu. Então, vamos lá. Aí, seguindo para cá, a gente vai reparar, né, que Paulo, no passado, rejeitara e resistira a essa mensagem, mas agora havia tido a experiência pessoal com Jesus ressuscitado e o reconhecera como Senhor. Por meio de Jesus, ele fora comissionado para ser uma testemunha, sendo-lhe prometida a proteção contra os seus agressores judeus e ordenando-lhe que testemunhasse aos gentios, de forma que estes pudessem se tornar membros do povo de Deus, contanto que se arrependessem e se voltassem para Deus. Salvação pela graça mediante a fé tão somente. E aí,
Por conseguinte, durante todo o seu percurso, Paulo reafirma a sua lealdade ao judaísmo e ao modo de vida judaico, até porque ele era judeu, e também insiste que o seu chamado foi para dar testemunho de Jesus aos gentios e judeus. Em tal contexto, não é suscitada a questão se os gentios arrependidos também precisavam manter a lei e viver por ela. A ênfase é antes no fato de que ser cristão não implica o abandono da lei pelos crentes judeus. Então, ou seja, ele não está dizendo que você tem que rejeitar Moisés, tem que rejeitar a lei, tem que rejeitar o templo. Ele só está dizendo que isso não é obrigatório para salvar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Ele é o autor da salvação. E aí, apesar da insistência de que o cristianismo não é incompatível com o modo de vida judaico, Paulo continua alvo de ataque. É aquele negócio, né? Quando a pessoa quer, ela quer. Aí não adianta, né? Quando alguém quer a cabeça de João Batista, não sossega, né? Quando o indivíduo elege você como inimigo, ele vai te perseguir, né? Até te encontrar. E vambora. E aí nisso, eles não se dão por satisfeitos. E aí nessa situação, o que a gente observa? Ele continua sob ataque. Mas isso leva a questão sobre o que ele tinha feito de errado, que representasse uma ofensa aos olhos dos romanos. Os romanos entram em cena porque ocorreu uma erupção de desordem pública envolvendo Paulo. A princípio, parece que Paulo era o responsável por ela, particularmente se, conforme é legado, ele houvesse trazido gentios para dentro da área proibida do templo. No entanto, o apóstolo surge como o alvo da violência da turba, e a pergunta é se ele fez alguma coisa sob a lei romana que constituísse uma ofensa. A resposta é dada pelo orador Tértulo, que acusa Paulo de ser um causador de problemas pertencente à seita dos nazarenos, que havia tentado profanar o templo. A resposta de Paulo é objetar pela falta de evidências das últimas acusações, o que desaparecem de vista, e admitir que possui um conjunto sectário de crença dentro do judaísmo. Então, ou seja, ele deixa muito claro, tem gente que diz que contra fatos não há argumentos. Porque todos os fatos têm versões. É aquele caso, né? Você está desse lado, eu estou desse lado, você vê algo e eu vejo algo. Ou você vê, mas quer ver outra coisa, tem isso também. E aí nisso, a preocupação dos romanos é o seguinte: esse pessoal vai arrumar problema para a gente? Porque se der tumulto aqui, vai sobrar para a gente, né? E se sobrar para a gente, lá em cima alguém vai pedir nossa cabeça. Então, se é para chorar a mãe de alguém, chora a mãe desses judeus aí. Aí, o que eles fizeram o que ele fez contra Roma? Não fez nada. Ele fez o que? Ele ofendeu a gente, veio querer cantar harpa cristã aqui dentro. Nós abrimos este culto. E aí nisso, Paulo deixa claro: não, eu vim para cá para praticar o ritual judaico, meu Deus do céu. Como eu falei para você agora há pouco, ele foi pego lá na hora que ele estava indo para fazer a parte dele. E aí ele deixou claro que não era isso que ele estava fazendo. E aí, diante dessa situação, o que aconteceu? Ficou claro que, assim, dentro do judaísmo havia a seita dos nazarenos. E o que era essa seita? Era o seguinte: nós somos judeus, mas cremos em Jesus. Só que lá na frente deixa de ser uma seita do judaísmo. Por quê? Porque, olha, não é obrigatório ser judeu para ser salvo. E aí a gente vai observar que o resultado da investigação decide que Paulo até ali não fizera nada de errado que incorresse na jurisdição romana, sendo então ordenado que fosse posto em liberdade, mas ele permanecendo sob custódia com o caso indefinido e, em consequência, apela a César, em vez de permitir que o seu caso retorne para a corte judaica. Por quê? Porque ele sabia que o julgamento judaico seria um julgamento viciado. Então, apelo para César, sou cidadão romano, tá entendendo? Então, deixa eu tirar proveito desse negócio. E aí, a gente vai reparar aqui, né, que o ponto de debate teológico é então que as crenças de Paulo não poderiam ser consideradas um delito penal sob a lei romana, ainda que os oficiais romanos não o tratem inteiramente de modo justo.
A oposição judaica a Paulo continua até o final do livro. Quando Paulo chega em Roma, duas coisas são surpreendentemente encobertas. A primeira é a relação de Paulo com os crentes cristãos residentes em Roma e ao seu redor. Eles estão por perto. Atos 28, versículo 14 a 15. Mas não ouvimos falar nada sobre Paulo se encontrar com os crentes de Roma. A segunda é o resultado do processo judicial. De acordo com certa leitura de Atos, Lucas já dera suficientes indicações do martírio de Paulo em Roma e não seria preciso se referir ao fato explicitamente. Atos 20, versículo 23 a 24 e versículo 38, e conferir com Atos 21, versículos 10 a 14. Mas, conforme uma outra leitura, o resultado poderia ter sido bem sucedido e Paulo libertado. Tem até alguns que acreditam numa outra prisão de Paulo depois dessa. Para Lucas, essa não é uma questão relevante. Melhor dizendo, o livro termina com um quadro de Paulo continuando a proclamar o Evangelho, cujo testemunho se origina nas escrituras judaicas, como diz Max Lucado, a Bíblia que Jesus lia. Seguindo aqui, alguns judeus acreditam e outros rejeitam a mensagem, como até hoje. No caso dos últimos, a profecia em Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, isso eu vou pedir, tá, Jeff? Só abre aí, por favor. Isaías 6, versículos 9 a 10. E aí nisso, no caso dos últimos, ou seja, os judeus que rejeitam a mensagem, não, você mesmo, Jeff, porque eu quero fazer uma aplicação com uma fala que você fez há um tempo atrás, para a gente fechar aqui. E aí, nesse caso aqui, alguns judeus acreditam, outros rejeitam a mensagem. No caso dos últimos, ou seja, os que rejeitam, a profecia em Isaías é cumprida. Assim Paulo se volta, como em ocasiões passadas, para os gentios, com uma esperança de melhor aceitação. Isso quer dizer que a missão para os judeus terminou? A questão é controversa, mas a versão mais provável é que a salvação de Deus continua disponível não apenas aos judeus, mas a qualquer judeu e a qualquer pessoa que se arrependa e acredite nas boas notícias de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lê por gentileza aí, Jefferson. Isaías 6, isso. 9 ao 10. Isso, versículo 9 e 10. Então disse ele: vai, e disse a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecer-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E aí você lembra que enquanto os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem sinais, nós pregamos Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, né? E é um escândalo, loucura para os gregos e é um escândalo para os judeus. 1 Coríntios. Olha ele aí. Aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aí que, por exemplo, o sol, quando bate na cera, derrete a cera. O sol, quando bate na lama, endurece o barro. Então a questão não é a mensagem de Estevão. A questão está nos ouvidos dos judeus que o apedrejaram. Então existem pessoas que elas nunca vão gostar de mim, não por minha causa. Elas não gostariam de outro que fizesse a mesma coisa que eu faço, não pelo que eu faço, mas por causa de quem elas são. O problema é que nesse mesmo ambiente que vai ter gente que vai me odiar por causa daquilo que eu prego, vai ter gente que vai mudar de vida, vai ser transformado, né? Vai me colocar num pedestal, vai me ver como uma pessoa mais especial da vida delas. Por quê? Porque elas, como abriram o coração àquela mensagem, elas viram o quanto Deus se manifestou na vida delas. Então, não sei se dá para perceber aí que assim, não estou dizendo que a gente tem que ser mal educado com as pessoas, mas a gente tem que ser contundente contra o pecado, inclusive contra o nosso, né? Então é importante que a gente jogue aberto. Sabe, olha, isso está errado, eu estou errado, isso que eu fiz não deveria ter sido feito, isso que você fez é pecado, isso é um absurdo, né? E coisas assim do tipo. Gente,
eu vou parar por aqui, mas eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer quando a gente falou sobre aquela questão de Estevão. Isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Paulo, e não desejo isso, mas pode acontecer com você. Lembra do pastor Carlos, camarada, gente boa? Até a hora que ele chamar aquela pessoa para ter um papo reto. Aí está arriscado aquela pessoa começar a dizer que ele está perseguindo, está implicando, é um pastor que não ama as ovelhas e assim por diante. Entendeu? Mas faz parte. Entendeu? Não sabe brincar. Não, desce no play. Tá entendendo? É desse jeito. Podemos encerrar? Podemos? Esse aqui não passa a ver a no meu pai.